A primeira locução para Conchita Gonzalez, em Garabandal. Hoje é um dia importante no conteúdo dos eventos em Garabandal, os eventos místicos, espirituais, das aparições e locuções, visões, enfim. Porque foi o dia da primeira locução interior para Conchita Gonzalez. E foi do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou usar como base o texto que transcreve a base do diálogo entre Conchita e Jesus nesse fato da primeira locução. É do livro Garabandal, de Jacques Serret, página 175. Depois vou fazer a minha análise e discernimento sobre este breve texto, esse breve diálogo, mas muito rico no seu conteúdo espiritual e escatológico. Segue. Hoje na história de Garabandal. Era dia 10 de julho de 1963 e aconteceu a primeira locução interior para Conchita Gonzalez, e foi do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dirigida à Rússia, sua conversão, e do mundo inteiro. A primeira das duas locuções muito notáveis e, sobretudo, reveladoras de Jesus para Conchita ocorreram na igreja da aldeia, a igreja de São Sebastião de Garabandal. Conchita relata: quando eu estava dando graças a Deus e pedindo-lhe certas coisas, ele respondeu. Conchita agora faz um relato sobre algo que ela sempre desejou ter. Era uma menina. Vejo o espírito de santidade já brotando desde criança. Pedi que me desse uma cruz, pois não tenho nenhum sofrimento em minha vida, exceto o de não ter cruzes. Quando eu estava pedindo isso a ele, Jesus respondeu: sim, eu lhe darei uma cruz. Muito emocionada, continuei a pedir outras coisas e disse a ele: por que o milagre vem? Para converter muitas pessoas? E ele respondeu: para converter o mundo inteiro. Aqui faço uma observação: essas esperançosas palavras do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo estavam assim indicando a importância dos eventos proféticos de Garabandal. O milagre seguirá após o aviso. E Conchita faz uma pergunta específica: a Rússia se converterá? Jesus responde: sim, ela se converterá. Assim todos amarão nossos corações. E Conchita ainda pergunta: o castigo virá depois? E ela escreveu no diário: ele não deu resposta. E Conchita conclui o diálogo: por que o Senhor vem ao meu pobre coração sem nenhum mérito de minha parte? Jesus responde: porque eu não venho somente para você, eu venho pelo mundo inteiro. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, é um diálogo simples, mas muito revelador, importantíssimo. Vamos aqui aos detalhes. Ela começa escrevendo: quando eu estava dando graças a Deus e pedindo-lhe certas coisas. Isso é que quando Conchita, e todos os outros videntes também, mas Conchita era muito, vamos dizer assim, entre aspas, solicitada pelos peregrinos e também sacerdotes. Perguntas, questões. Quando você ver a Virgem, pergunta tal coisa. Enfim. Ou tira tal dúvida sobre esse assunto da igreja, enfim.
E nesse dia, como era a primeira locução, a Conchita não sabia, ela estava em oração, e Jesus respondeu. Quando perguntava, ela esperava receber uma resposta em seu coração, mas não ouvir o próprio Senhor, a locução interior. Então ela estava dando graças e pedindo então essas certas coisas, ou certas coisas são intenções que as pessoas pediram para ela, e dúvidas também, certo? Bom, ela disse que pedi que me desse uma cruz, pois não tenho nenhum sofrimento em minha vida. Ela tinha aqui mais ou menos uns 13 anos de idade, 12 para 13. E diz, exceto o de não ter cruzes. Quando eu estava pedindo isso a ele, Jesus respondeu, sim, eu lhe darei uma cruz. Aí segue a vida de Conchita, suas cruzes pessoais, que até hoje todos nós temos, ela também tem. Viúva, reside em Long Island, já há muitos anos, nos Estados Unidos. Seu marido Patrick, com certeza, está no céu, era um católico exemplar. Segundo me relatou Glenn Hudson, tenho acesso a ele por mérito de Nossa Senhora, intercessão dela desde abril de 2014. Até espero esse ano ainda em live, tirar muitas dúvidas, ajudar muitos que querem saber sobre o conteúdo, né? Vai ser muito frutuosa essa live com o Glenn. Faço questão de salientar isso aqui, porque ele, na minha opinião, é o maior PhD no conteúdo de Garabandal, sem nenhum demérito a nenhum outro estudioso que valorize todos. Cada um tem seu valor. Mas é que ele teve, além de estar próximo da Conchita há mais de 20 anos, ele trabalhou com o Giorgio Mandino, o apóstolo cego, que esteve com o Padre Pio, né, que o indicou favoravelmente a ele, a Garabandal. Enfim, são tantas comprovações. Mas isso na live com o Glenn Hudson. Rezemos pelo Glenn, que tem essa missão. Uma palavrinha sobre o Joy, faço questão aqui que me lembro. Deus escolheu um apóstolo cego para ser o maior apóstolo leigo de Garabandal, colocando o apostolado em mais de 70 países. Realmente Deus não escolhe os melhores. Capacita os escolhidos, na medida do propósito de cada um na sua missão. Então Jesus respondeu que sim, lhe darei uma cruz. Eu fiz aqui já esse apostolado do Giorgio Mandino está envolvido nessa cruz, porque ela foi muito atuante em todas as partilhas de informações, enfim, colaboração em conteúdos que depois geraram livros, enfim, conferências, né? Sacerdotes tiraram dúvidas, falaram corretamente sobre o conteúdo de Garabandal, enfim. E ela continua aqui nesse dia, que hoje é uma data de aniversário da primeira aparição dela. Aparição, entende-se, melhor dizendo, locução interior, né? Muito emocionada, continuei a pedir outras coisas, mais intenções, normalmente bilhetinhos que ela levava junto, e coisas também que lhe vinham ao coração, né? De tanto ouvir os peregrinos e pessoas pedindo. E disse a ele, ela disse uma outra coisa, porque ela já sabia a data do milagre. Esse evento que viria, né? O aviso que não terá data, será sem anúncio prévio, e depois, no período de 12 meses, ou no mesmo ano, vamos dizer assim, para não ter nenhum problema, as 2 linhas de estudo, não tem problema, virá o milagre. E ela pergunta, por que o milagre vem? Ou por que o milagre está vindo? Para converter muitas pessoas? E ele respondeu, para converter o mundo inteiro. E Conchita faz uma pergunta específica. A Rússia se converterá? E aqui vejam que também citar esse país é algo que não era da cabecinha de uma jovem. Eram as pessoas, os sacerdotes, enfim, que pediam essas coisas. Ela viu a oportunidade de perguntar. Com certeza uma dúvida, né? Se o milagre realmente viria para converter esse país, estado em Fátima. Certo? E Jesus respondeu, sim, ela se converterá, assim como todos amarão nossos corações. E termina com uma pergunta também bastante
oportuna, que é a seguinte: o castigo virá depois disso? E ela escreve no diário, a Conchita, ele não deu resposta. Quer dizer, Jesus ficou em silêncio. E ela conclui: por que o Senhor vem ao meu pobre coração sem nenhum mérito de minha parte? E Jesus responde: porque eu não venho somente para você, eu venho pelo mundo inteiro. Essa foi a primeira locução de Conchita e foi justamente o próprio Senhor Jesus. Vejam, queridos irmãos e irmãs. Primeiro, Conchita disse que estava dando graças a Deus e pedindo certas coisas. Então aqui a gente louva a Deus, dá graças por tudo e pede pelas intenções. Aqui é uma oração. A oração é o louvar, o agradecer, espírito de gratidão, até pelas pequenas coisas, e pedir pelas intenções que cada um tem. E ela sempre, de maneira pessoal, queria uma cruz. Por isso que ela disse: pedi que me desse uma cruz, pois não tenho nenhum sofrimento em minha vida, exceto de não ter cruz. Isto é, como estava tudo bem para ela na vida, a menina, tudo certo, rodeada de pessoas, né, uma certa, entre aspas, né, não é esse termo correto, celebridade, mas assim, é muito procurada pelos peregrinos, enfim, né, tá em foco. Ela não gostava disso, não, aliás, não gosta, né? E isso, para ela, era o exceto de não ter cruz. Então, ela não tinha nenhuma cruz que ela considerasse uma cruz. E Jesus respondeu que sim, lhe daria uma cruz. Ela ficou emocionada e continuou pedindo intenções, ou retransmitindo intenções que receberam dos peregrinos e sacerdotes, e fez essa pergunta: por que o milagre está vindo? Ou por que o milagre vem? Para converter muitas pessoas? E Jesus confirma, sim, para converter o mundo inteiro. Então, o milagre realmente será um divisor de águas. O aviso e o milagre. Claro que tem a trilogia, e ela termina aqui o diálogo com essa trilogia. A pergunta depois. A pergunta específica, que eu vou ler depois. Mas, ainda sobre o milagre. Nossa Senhora disse para ela, antes, numa aparição, que o milagre seria o maior que Jesus faria após a sua ressurreição. E isso vai acontecer na colina de Los Pinos, em Garabandal, entre o dia 8 e 16 de um mês de abril. Segundo os meus estudos, de um ano par. Mas que seja um ano que não seja par, mas eu tenho aqui minhas fontes. Mas ok. Será no mês de abril, entre o dia 8 e 16. Tem um vídeo aqui no canal que tem todas as informações sobre o milagre. O nome é Padre Pio viu o grande milagre. Aí também vai tirar muitas dúvidas em relação ao Padre Pio e Garabandal, nessa própria revelação, nesse próprio fato ocorrido, o Padre Pio e Garabandal em relação ao milagre. Algo que aconteceu mesmo. E tem testemunhas, né? Inclusive citadas. Isso em fontes bibliográficas, enfim, tem que pesquisar, né? Pesquisar bem antes. E depois, Conchita sabendo dessa magnitude do milagre e sabendo o que vem depois, que é o castigo. É a trilogia, como eu disse, o aviso, milagre e castigo. O aviso, o Espírito Santo, a iluminação das consciências, o segundo Pentecostes. O grande milagre, um fato miraculoso, de magnitude incomparável até o momento, vai ser, segundo Nossa Senhora Maior, repito, após sua ressurreição, e depois o grande castigo, o castigo final, que são, segundo os estudos atuais, enfim, os 3 dias de trevas. E Conchita pergunta: o castigo virá depois disso? Quer dizer, depois do milagre, logo em seguida? Sim, virá depois, nós sabemos. Mas Jesus não quis falar nada sobre isso. Ele não deu resposta.
E ela termina dizendo que porque o Senhor vem ao meu pobre coração sem nenhum mérito de minha parte. Jesus diz que vem não somente por ela, mas pelo mundo inteiro. Claro, Deus não escolhe os melhores, mas aos que são aos olhos do mundo, os piores. Para Deus os piores são os melhores. Ele capacita os escolhidos, cada um de acordo com a sua missão, seus propósitos. Mas, irmãos, vejam a magnitude dessa primeira locução. Jesus garante a conversão da Rússia e que muitos amarão os seus corações. Aqui se trata, claro, do Imaculado Coração de Nossa Senhora e o seu Sagrado Coração. Todos amarão. Jesus diz todos. Bom, todos que acreditarem, né? Porque é difícil o mundo inteiro se converter. Ou os que restarem, não quero ser fatalista aqui, mas os que restarem após os grandes eventos. Porque é bíblico que muitos perecerão. Certo? Deixe no espaço dos comentários a sua opinião sobre esse vídeo e comentário que eu fiz. Discernindo. Tá bom? Mas não podia deixar em branco essa data de hoje, né? 10 de julho, que é o aniversário dessa primeira locução de Conchita, que foi do próprio Senhor Jesus. Termino dizendo a frase de São Tomás de Aquino, que para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. E também é preciso informar-se bem, né? Complemento. Pegar fontes confiáveis. No caso aqui, minha fonte é o Glenn Hudson, do Apostolado dos Estados Unidos, onde Conchita reside em Long Island, já há mais de 20 anos. Esteve sempre ao lado de Joy Lamandino, assim como o Glenn. Uma frase, uma comprovação, na verdade, que Deus não escolhe os melhores, é que Joy Lamandino, o apóstolo cego, confirmou a veracidade de Garabandal através do Padre Pio, fez mais de 70 apostolados no mundo inteiro. Pois é, Deus escolheu um cego, mas com uma visão espiritual muito além do normal, para difundir o conteúdo de Garabandal, valorizando todos os apóstolos e apostolados atuais de Garabandal, que todos fiquem unidos. Esse aqui é o desejo de Nossa Senhora, claro, certamente do Senhor Jesus, todos unidos no mesmo propósito de levar a mensagem. E Conchita diz no livro de Garabandal para o Mundo que para quem não acredita na mensagem, não se preocupe, somente reze, passe adiante, passe a outros. Assim que ela responde. Até hoje ela continua respondendo assim. Somente reze, passe adiante, passe a outros. A gente reza pelos que não creem. Não tem problema. Temos que mostrar a expressão do amor através desse ato nunca de julgamento. Respeite a opinião contrária, mas reze se não for exatamente com os fatos que você tem o conhecimento. Reze, como diz a Conchita, somente reze, passe adiante. Certo, irmãos? Salve Maria e viva Jesus! Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, em especial comente este vídeo, esse tipo de comentário. Ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.